Cada vez é maior o número de pacientes diagnosticados com pressão alta nas unidades básicas de saúde. E isso já se tornou um problema sistêmico. O projeto Viver Mais, primeiro do Maranhão, realizado em Balsas, está abordando em uma oficina com os profissionais de saúde de toda a regional para implementar uma linha de cuidado para esses pacientes com problemas de pressão alta e também diabetes. Na verdade, isso é um projeto nosso que começou desde o ano passado e hoje nós estamos, na verdade, na 5ª oficina. Qual é a nossa intenção aqui? É justamente fazer com que essas pessoas que estão em risco por conta do diabetes, por conta da hipertensão, que são doenças silenciosas, nós, profissionais de saúde, tenhamos uma facilidade no manejo, no reconhecimento dessa doença. Então a gente hoje investe nesse projeto, é um projeto que abrange os 13 municípios, aqui é um público menor, porque é um público para médico, enfermeiro e dentistas, para que faça realmente a abordagem do manejo clínico, ou seja, eu pegar esse paciente, eu reconhecer e eu poder manejar, porque cada paciente tem a sua peculiaridade, nós somos únicos, né? Então uma medicação que não dá certo para mim, uma alimentação que não dá certo para o outro, então isso é importante para que os profissionais tenham essa abordagem de forma mais simplificada e possível de tratar esse paciente. De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 17 milhões de brasileiros sofrem de pressão alta. Doença que foi responsável por cerca de 40% das mortes relacionado ao acidente vascular cerebral no ano de 2019. Por isso que é tão importante o diagnóstico e o tratamento precoce para evitar mortes e também complicações. O projeto Viver Mais ele tem o objetivo, de fazer a formação, a qualificação dos profissionais de saúde, justamente para que a gente trabalhe na prevenção dessas doenças crônicas e aquelas pessoas que já têm a doença, elas possam ter qualidade de vida. Então a ideia do projeto é a gente qualificar o manejo, desses pacientes na atenção primária. Então a gente tem um grande número de pacientes hipertensos e diabéticos que não acompanham. Eles não fazem uma avaliação contínua, eles não passam por uma avaliação na unidade básica ou com especialista. E o nosso objetivo é que na unidade básica de saúde esses pacientes tenham um acompanhamento e acompanhamento a longo prazo, que passem por uma avaliação clínica, que sejam solicitados os exames e que, se for necessário, que eles sejam avaliados também por especialista. Então, o nosso objetivo nesse projeto é uma melhor abordagem desse paciente, e um maior cuidado para que eles não venham a ter complicações, que é o que a gente sempre tenta evitar. A pressão alta, aliada à diabetes, sem o controle, pode resultar em complicações como insuficiência cardíaca, doença renal crônica, arritmias e outros problemas. Porém, nem sempre a pressão alta apresenta sinais ou sintomas. Ela pode ser silenciosa. Na verdade, nem sempre a gente vai ter sintomas, Então, o que a gente sempre fala, o certo é que o paciente faça uma avaliação, no posto de saúde. A gente tem alguns fatores de risco, Então, os pacientes que já chegam após os 40 anos, os pacientes obesos, tabagistas, sedentários, esses pacientes eles precisam fazer uma avaliação de rotina e aí nessa avaliação a gente vai identificar se existem fatores de risco, ver pressão, pedir os exames e aí, se tiver alguma coisa alterada, a gente trata. Nas oficinas também será discutido o aparecimento cada vez mais precoce das doenças, principalmente em crianças e adolescentes. O público é geral, é a partir dos 18 anos, a gente tem uma ficha, um instrumento que é de estratificação de risco para fazer essa anamnese, fazer essa escuta e com um olhar muito especial para esse público. Porque quanto mais cedo a gente pegar esse público, mais fácil o controle e o manejo. Então a ideia hoje é a gente trabalhar o manejo clínico dentro dessa proporção da estratificação de risco e, para além disso, também a avaliação do pé diabético. Tanto a pressão arterial quanto a diabetes pode ser primária ou secundária. Por isso, é fundamental diagnosticar a origem do problema e ainda ficar atento a fatores como obesidade, sobrepeso e ao sedentarismo. A gente vai treinar os agentes de saúde para identificar aqueles pacientes que têm maior risco de ter hipertensão e diabetes. E esses pacientes vão ser encaminhados para o posto de saúde para fazer essa avaliação com o enfermeiro e com o médico.
Se identificar que esse paciente tem hipertensão e diabetes, aí eles vão ser tratados e acompanhados a longo prazo. Quando o paciente tem formigamento nos pés, quando esse paciente tem fazendo muito xixi à noite, né, perdendo peso, já são sinais de que a doença está avançada. Dor no peito, dor de cabeça, sinal de que a doença está avançada. Mas no início, a hipertensão e o diabetes, eles não dão tantos sintomas. Então não tem como eu dizer para o paciente que ele só procure o médico quando ele começar a ter sintomas. O certo é ir para fazer uma avaliação clínica, né, e fazer exames de rotina, ir para uma avaliação geral. E se ele tiver alguma comorbidade, vai ser descoberto no início e já fazer o tratamento.